1000 anos atrás, todo ser humano vivia assim. Hoje, restam menos de 1.200 pessoas no planeta que ainda caçam para sobreviver como seus ancestrais faziam há 50 mil anos. Eles dormem sob árvores de baobá, acordam sem relógio e cada refeição depende de uma única coisa: matar ou passar fome. Os Hadzabe da Tanzânia não escolheram preservar tradições. Eles simplesmente nunca pararam de viver do jeito original. E nas próximas 24 horas, você vai acompanhar o que significa existir assim. Se você é apaixonado por animais selvagens e documentários de verdade, não saia desse vídeo. Assista até o final. Se inscreva agora no canal e comenta de onde você está assistindo. O Vale do Rift corta a Tanzânia como uma cicatriz geológica de 65 milhões de anos. É aqui, entre o Lago Eyasi e as encostas do vulcão Oldeani, que os Hadzabe mantêm seu território. Uma área de aproximadamente 1.300 km² de savana, floresta seca e terreno rochoso. Aqui não existe nenhuma cerca, nenhuma estrada pavimentada, nenhum poste de luz. Apenas terra, vegetação, animais selvagens e seres humanos que se recusam a domesticar qualquer coisa, incluindo a si mesmos. 3h40 da manhã. O acampamento ainda dorme. 8 cabanas temporárias feitas de galhos entrelaçados e capim seco formam um semicírculo irregular. Não há paredes propriamente ditas, apenas estruturas que oferecem sombra durante o dia e proteção contra o vento à noite. Uma família Hadzabe muda de acampamento em média a cada 2 semanas. Construir uma nova moradia leva cerca de 2 horas. Abandoná-la não gera nenhum sentimento de perda. No centro do acampamento, as brasas de uma fogueira ainda emitem um brilho alaranjado fraco. O fogo nunca apaga completamente. Alguém sempre acorda durante a noite para adicionar gravetos, não por ritual ou superstição, mas por razões absolutamente práticas. O fogo afasta predadores. Leões, hienas e leopardos rondam estas terras. Um acampamento sem fogo é um convite. Gudo acorda primeiro. 34 anos de idade, 1,68 m de altura, aproximadamente 60 quilos. Magro de um jeito que pessoas urbanas confundem com desnutrição, mas que representa a forma física ideal para quem caminha 15 a 20 quilômetros por dia sob sol de 40 graus. Cada músculo do seu corpo existe para uma função específica. Ele se levanta do chão de terra, onde dormiu enrolado numa pele de antílope. Não há colchão ou travesseiro. Os Hadzabe dormem diretamente sobre a terra desde que nascem. Estudos da Universidade de Duke revelaram que eles têm qualidade de sono superior à média de populações industrializadas, apesar das condições que ocidentais considerariam impossíveis para descanso. Gudo pega seu arco. A arma tem cerca de 1,20 m de comprimento, feita de madeira de confólia, uma árvore local conhecida por sua flexibilidade e resistência. Fabricar um arco desses leva aproximadamente 3 dias de trabalho manual. Primeiro, a seleção do galho certo, que precisa ter diâmetro uniforme e nenhum nó que comprometa a estrutura. Depois, a raspagem cuidadosa com uma lâmina de metal, um dos poucos itens que os Hadzabe obtêm por troca com tribos vizinhas. Por fim, o tratamento com gordura animal para impermeabilizar e a instalação da corda feita de tendões de girafa trançados. Tendões de girafa. Isso não é detalhe casual. Os Hadzabe descobriram há gerações incontáveis que os tendões do pescoço da girafa, quando secos e trançados, produzem a corda mais resistente e elástica possível para seus arcos. Uma única girafa fornece material suficiente para fabricar cordas que duram anos. Cada parte do animal tem destino. Nada se desperdiça. A pele vira cobertura para dormir. Os ossos viram ferramentas. A gordura vira combustível para tochas. A carne alimenta o grupo por dias. Os tendões viram corda de arco. Os cascos, quando fervidos, produzem uma cola natural, usada para fixar as pontas das flechas. Gudo carrega 12 flechas numa aljava feita de pele de dik-dik, um pequeno antílope que pesa no máximo 6 quilos quando adulto. As flechas medem entre 60 e 80 centímetros e suas pontas de metal são untadas com veneno de árvore.
Este é o segredo letal da caça Hadzabe. O veneno vem da Adenium obesum, conhecida popularmente como rosa do deserto. A seiva dessa planta contém glicosídeos cardíacos potentes o suficiente para derrubar um búfalo de 800 quilos em questão de horas. A casca da raiz é fervida até formar uma pasta escura e viscosa, aplicada na ponta das flechas. Uma flecha envenenada permanece letal por vários meses. 4h15 da manhã. Outros caçadores começam a despertar. Manu tem 22 anos e ainda está aprendendo os caminhos mais complexos da caça. Entre os Hadzabe, um homem começa a caçar pequenos animais, pássaros, coelhos, lagartos, por volta dos 8 anos de idade. Aos 12 ou 13, já acompanha os adultos em caçadas menores, mas a permissão para participar da perseguição a animais de grande porte como girafas, búfalos e zebras só vem depois dos 18, quando o jovem já demonstrou domínio completo sobre rastreamento, paciência e pontaria. Saleh é o mais velho do grupo de hoje, 50 e poucos anos, rosto marcado por décadas de exposição ao sol e ao vento, uma cicatriz grossa que vai da sobrancelha esquerda até a linha do cabelo. Lembrança de um encontro com leopardo quando tinha 17 anos. Ele quase morreu naquele dia. 3 de seus companheiros seguraram o animal enquanto o outro perfurava seu pescoço com uma lança. Saleh carrega a cicatriz como outros homens carregam diplomas. Prova de sobrevivência. 5 da manhã. O grupo de caça está formado. 6 homens no total. Nenhuma mulher. Entre os Hadzabe, a divisão de trabalho por gênero existe, mas não funciona como estrutura rígida de opressão. Homens caçam. Mulheres coletam tubérculos, frutas e mel. Ambas as atividades são igualmente essenciais para a sobrevivência do grupo. Estudos antropológicos indicam que a coleta feminina fornece aproximadamente 70% das calorias consumidas pela tribo no dia a dia. A carne da caça é importante, mas não é a base alimentar principal. É o suplemento proteico que complementa a dieta de vegetais. Ainda assim, a caça carrega um peso simbólico e social imenso. Um homem que volta com carne é celebrado. Sua habilidade é reconhecida. Seu status no grupo se eleva. Os melhores caçadores têm mais facilidade para encontrar parceiras. É seleção natural, operando em tempo real, visível, sem eufemismos. Os 6 homens caminham em fila indiana, em silêncio absoluto. A comunicação durante a caça acontece através de um sistema de sinais manuais desenvolvido ao longo de gerações. Mão espalmada para baixo significa pare. 2 dedos apontando significa direção. Punho fechado significa perigo. Dedo indicador girando significa animal avistado. Esse vocabulário gestual permite coordenação perfeita, sem emitir nenhum som que alerte as presas. O sol começa a nascer às 5h42. A savana se revela aos poucos. Gramíneas amareladas que ondulam com a brisa matinal. Acácias espaçadas com suas copas achatadas características. Montes de cupins que chegam a 3 metros de altura, parecendo esculturas abstratas de barro. E ao longe, manchas escuras que se movem lentamente. Animais. Ainda impossível identificar quais a esta distância. Saleh para de andar e se agacha. Seus olhos fixam o chão. Pegadas. Para um observador não treinado, seria apenas terra remexida. Para Saleh, é uma história completa escrita no solo. 3 zebras passaram por aqui há aproximadamente 4 horas, 2 adultas e um filhote. Direção noroeste. Velocidade moderada, não estavam fugindo de nada. Uma delas manca levemente da pata traseira direita. A profundidade irregular das pegadas denuncia o desequilíbrio. Os Hadzabe conseguem identificar mais de 60 espécies de animais apenas por suas pegadas. Conseguem estimar há quanto tempo o animal passou, se estava saudável ou ferido, se estava sozinho ou em grupo, se estava calmo ou assustado. Essa capacidade não é mágica nem talento especial. É o resultado de observação constante desde a infância. Quando sua sobrevivência depende de ler o chão, você aprende a ler o chão. 6h30 da manhã. A decisão é tomada.
O grupo vai seguir as zebras. A que manca representa uma oportunidade. Animais feridos ou debilitados são sempre prioridade porque exigem menos energia para abater. Entre gastar 6 horas perseguindo uma zebra saudável ou 3 horas perseguindo uma manca, a escolha é óbvia. Os Hadzabe não caçam por esporte ou emoção, caçam por eficiência calórica. Cada gota de suor gasta na perseguição precisa ser compensada pela carne obtida. A perseguição começa. Diferente do que filmes mostram, caçadas reais raramente envolvem corridas dramáticas. A estratégia Hadzabe é baseada em persistência. Uma zebra atinge 70 km por hora em disparada. Um Hadzabe treinado corre no máximo 35 em curtos períodos. Mas humanos têm uma vantagem evolutiva crucial: resistência. Enquanto zebras precisam parar para resfriar o corpo, não suam como nós e dependem de ofegar para regular temperatura. Humanos podem continuar se movendo indefinidamente sob o sol. Nossas glândulas sudoríparas nos permitem dissipar calor enquanto mantemos atividade física. Os Hadzabe não correm atrás das zebras, eles caminham. Passo constante, ritmo sustentável, hora após hora. Quando as zebras percebem a presença humana e disparam, os caçadores não aceleram, apenas continuam caminhando na direção em que os animais fugiram. Alguns minutos depois, encontram as zebras novamente, paradas para descansar. Os animais disparam outra vez. Os humanos continuam caminhando. Esse ciclo se repete indefinidamente até que os animais estejam exaustos demais para fugir. 7h45 da manhã. Primeira pausa para a água. Cada caçador carrega um recipiente feito de intestino de antílope capaz de armazenar aproximadamente 1 litro de água. Para uma jornada que pode durar 12 horas ou mais sob temperatura que ultrapassa 40 graus, 1 litro parece absurdamente pouco. Os Hadzabe aprenderam a economizar fluido corporal de formas que pesquisadores ainda estudam. Sua taxa de transpiração é menor que a média humana, possivelmente uma adaptação desenvolvida ao longo de milhares de gerações vivendo neste ambiente específico. 8h20 da manhã. O rastro das zebras cruza território perigoso. Salehi para o grupo com um gesto brusco. À frente, parcialmente escondido pela vegetação rasteira, um conjunto de pegadas diferentes, maiores, mais fundas, com marcas de garras, leões. Um grupo de pelo menos 4 indivíduos passou por aqui recentemente, provavelmente na última hora. A proximidade é alarmante. Os Hadzabe não caçam leões. Um leão macho adulto pesa em média 190 quilos de músculo, garras e dentes. Sua mordida exerce pressão de aproximadamente 450 quilos por centímetro quadrado, o suficiente para esmagar um crânio humano. Enfrentar um leão com arcos e flechas é suicídio, mas evitar leões completamente também é impossível. Os Hadzabe compartilham território com aproximadamente 2.000 leões na região do ecossistema Serengeti-Ngorongoro. A estratégia de sobrevivência é baseada em comportamento. Leões atacam presas que fogem, que demonstram medo. Os Hadzabe aprenderam que caminhar em direção a um leão, mantendo contato visual e postura ereta, frequentemente faz o animal recuar. Leões fazem cálculos instintivos de risco-benefício. Um grupo de humanos que avança sem medo representa incerteza. Incerteza significa possibilidade de ferimento. Na economia brutal da savana, leões preferem evitar confrontos que não garantam vitória absoluta. O grupo Hadzabe contorna a área das pegadas de leão, não por medo paralisante, mas por estratégia sensata. Gastar energia em confronto com predadores, quando o objetivo é caçar zebras, seria desperdício tático. Os caçadores fazem um arco de aproximadamente 400 metros para leste, retomando o rastro das zebras mais adiante. 9h50 da manhã. O calor começa a apertar. Temperatura aproximada de 38 graus e subindo. A sombra é escassa. As acácias oferecem algum alívio, mas parar para descansar significaria perder o rastro. As zebras também estão sofrendo com o calor.
Seus corpos acumulam temperatura que precisam dissipar. A cada ciclo de fuga e descanso, elas ficam mais lentas, mais vulneráveis. 10h30 da manhã. Contato visual. A distância de aproximadamente 300 metros, as 3 zebras estão visíveis. 2 adultas e o filhote. Uma das adultas, a que manca, está visivelmente ofegante. Sua respiração é pesada, visível mesmo a esta distância pelo movimento exagerado do flanco. Os caçadores param. Agora começa a fase de aproximação. Aproximar-se de uma zebra à distância de tiro efetivo, cerca de 20 a 30 metros para os arcos Hadzabi, exige paciência sobre-humana. Os caçadores se separam, formando um semicírculo amplo. Cada um avança individualmente, utilizando qualquer cobertura disponível. Arbustos, montes de cupim, depressões no terreno. O movimento é lento, centímetros por minuto. Qualquer gesto brusco fará as zebras dispararem novamente. 11h15 da manhã. Gudo está em posição. 23 metros da zebra manca. Ele pode ver os detalhes do animal agora. As listras pretas e brancas que servem como camuflagem contra moscas tsetse, estudos demonstraram que o padrão confunde a visão dos insetos. A ferida na pata traseira direita, provavelmente causada por predador dias atrás. O olho escuro e úmido que ocasionalmente gira na direção de Gudo, mas não registra a ameaça. Ele está imóvel há tanto tempo que parece parte da paisagem. Gudo ergue o arco, movimento suave, sem pressa. Encaixa a flecha envenenada. Puxa a corda até o canto da boca. Mira no flanco da zebra, região onde se concentram os órgãos vitais. O coração de uma zebra tem aproximadamente o tamanho de uma bola de futebol e está posicionado logo atrás da pata dianteira. Um tiro certeiro nessa área significa morte garantida, embora não instantânea. O veneno precisa de tempo para circular pelo sistema sanguíneo. A flecha voa. Impacto. A zebra salta, surpresa pela dor súbita. As outras 2 disparam imediatamente. A ferida está posicionada corretamente, alguns centímetros atrás da pata dianteira. A flecha penetrou aproximadamente 15 centímetros, profundidade suficiente para garantir que o veneno entre na corrente sanguínea. Agora começa a espera. 11h40 da manhã. A perseguição final. A zebra atingida corre, mas sua velocidade já é comprometida pela pata manca e pelo estresse acumulado. Os caçadores seguem em ritmo moderado. Não há pressa. O veneno trabalha silenciosamente, destruindo células cardíacas a cada minuto que passa. A zebra vai desacelerar, vai cambalear, vai cair. 12h30 da tarde. O animal cai. Aproximadamente 3 quilômetros do ponto onde foi atingida, a zebra colapsa. Suas pernas traseiras cedem primeiro. Ela tenta se levantar, falha. Seus olhos ainda estão abertos, mas o corpo não responde mais aos comandos do cérebro. O veneno paralisou os músculos cardíacos. Em poucos minutos estará morta. Os caçadores se aproximam com respeito. Entre os Hadzabi, não existe celebração ruidosa após uma morte. Existe reconhecimento silencioso. O animal deu sua vida para que humanos continuem vivendo. Isso não é romantizado nem tratado com indiferença. É simplesmente aceito como a realidade da existência. Predadores matam presas. Presas alimentam predadores. O ciclo continua. Salehi começa a preparação do corpo imediatamente. Uma zebra adulta pesa entre 350 e 400 quilos. Transportar esse peso inteiro de volta ao acampamento, aproximadamente 8 quilômetros de distância, seria impossível. O processo de preparação em campo envolve dividir a carcaça em partes manejáveis e descartar o que não será utilizado. Primeiro, a remoção das vísceras. O estômago e intestinos são abertos e esvaziados. O fígado e coração são separados cuidadosamente. Esses órgãos são considerados iguarias e serão consumidos pelos caçadores ainda no local, crus, como recompensa imediata pelo esforço. A tradição determina que quem disparou a flecha fatal tem direito ao coração. Gudo morde o músculo ainda quente, sangue escorrendo pelo queixo.
Não é cena para estômagos fracos de civilizações que embalaram a morte em plástico e isopor. O couro é removido em uma única peça. Trabalho de precisão que Saleh executa com uma faca de metal gasta por décadas de uso. Cada corte segue linhas específicas, preservando a integridade da pele para uso futuro. Um couro de zebra bem tratado serve como tapete, cobertura para cabana ou item de troca com outras tribos. Seu valor é considerável. A carne é separada em porções. Os cortes traseiros, mais volumosos, serão carregados por 2 homens cada. Os cortes dianteiros são menores e podem ser transportados individualmente. Os ossos das pernas são quebrados para extrair a medula, gordura pura, rica em calorias que será consumida ainda hoje. O crânio é descartado no local. Os cascos são guardados para a produção de cola. Tempo total de processamento, aproximadamente 2 horas, 2h45 da tarde. O grupo começa a jornada de volta. Cada homem carrega entre 20 e 30 quilos de carne, ossos e couro. Somados aos arcos, flechas e recipientes de água, o peso total por pessoa ultrapassa 40 quilos, e ainda há 8 quilômetros para percorrer, sob sol de 42 graus, sem trilha marcada, através de território onde predadores certamente já detectaram o cheiro de sangue fresco. 4h30 da tarde. O cheiro de carne atrai atenção indesejada. A aproximadamente 600 metros, um bando de hienas pintadas observa os humanos. 7 indivíduos. Hienas são carniceiras oportunistas, que não hesitam em confrontar grupos pequenos. Um grupo de 6 humanos carregados de carne representa tentação significativa. Os Hadzabi não aceleram nem demonstram nervosismo. Manter o mesmo ritmo de caminhada, a mesma postura relaxada, comunica que os humanos não se consideram presas. Depois de 15 minutos de acompanhamento paralelo, as hienas desistem. 5h50 da tarde. O sol começa a descer. O grupo cruza uma área de floresta seca, mais densa, que oferece sombra bem-vinda. Entre os galhos acima, movimentos rápidos denunciam a presença de babuínos. Um bando de aproximadamente 30 indivíduos observa a passagem dos humanos com curiosidade cautelosa. Babuínos e Hadzabi têm uma relação complexa. Não são inimigos naturais, mas competem por alguns dos mesmos recursos alimentares: frutas, raízes, ovos de pássaros. Confrontos ocasionais acontecem, geralmente terminando com os babuínos recuando, após demonstração de força humana. 6h40 da tarde. Avistamento problemático. Búfalos. Um grupo de aproximadamente 20 animais pasta numa clareira a 300 metros. Os búfalos africanos são considerados um dos animais mais perigosos do continente. Matam mais humanos por ano na África do que leões e crocodilos combinados. O grupo Hadzabi para avaliar. O caminho mais direto passa pela clareira. Contorná-la adicionaria 2 quilômetros. Saleh observa os búfalos por vários minutos. Se houver machos jovens na periferia exibindo comportamento agitado, o risco aumenta exponencialmente. Decisão: contornar. 2 quilômetros extras são preferíveis a arriscar encontro com búfalos carregando 40 quilos de carne. Os Hadzabi sobreviveram 50 mil anos não por serem corajosos, mas por serem prudentes. 7h30 da tarde. O acampamento está visível. As fogueiras já foram acesas. Pequenos pontos de luz alaranjada que marcam cada cabana. De longe, é possível ouvir vozes. Mulheres conversando enquanto preparam as coletas do dia, crianças brincando nos últimos minutos antes de escurecer completamente. O grupo de caça emite um chamado específico, uma vocalização que anuncia retorno bem-sucedido. O acampamento responde com exclamações de aprovação. A chegada dos caçadores é momento de reunião. Homens, mulheres e crianças se aproximam para ver a carga trazida. Não há cerimônia formal, mas existe reconhecimento social claro. Gudo, que disparou a flecha fatal, recebe cumprimentos discretos. Tapas. Nas costas, palavras breves de aprovação. Saleh, como líder da expedição, distribui as porções de carne entre as famílias presentes. A distribuição segue regras não escritas,
mas universalmente entendidas. Cada família presente recebe parte proporcional, independente de quem caçou. 8h15 da noite. O preparo da refeição começa. As mulheres assumem o controle da carne. Os métodos de cozimento Hadzabe são simples. Cortes menores são espetados em varas e assados sobre as chamas. Cortes maiores são colocados sobre pedras aquecidas, virando ocasionalmente. O ponto desejado tende a ser mais mal passado. A carne mantém suculência máxima. Não há tempero, no sentido ocidental. Os Hadzabe não usam sal, pimenta ou especiarias. A carne é consumida com o sabor natural. Estudos indicam que o consumo excessivo de sal e realçadores artificiais embotou as papilas gustativas de populações industrializadas. Os Hadzabe experimentam sabores sutis que não conseguimos mais perceber. 9 da noite. A refeição principal. Aproximadamente 40 pessoas estão reunidas ao redor de 3 fogueiras centrais. As crianças comem primeiro, não por regra formal, mas porque reclamam mais alto, e os adultos preferem tranquilidade para conversar. A carne de zebra é mastigada lentamente, cada porção aproveitada ao máximo. Os ossos são quebrados para sugar a medula. Absolutamente nada é desperdiçado. O que não é consumido esta noite será defumado sobre o fogo para preservação nos próximos dias. Enquanto comem, histórias são contadas. Salehi narra os eventos do dia para quem não participou. A descoberta das pegadas, a decisão de seguir, o contorno do território dos leões, a aproximação paciente, o tiro certeiro de Gudo, a espera pelo efeito do veneno, a preparação da carcaça, as hienas que o seguiram, os búfalos que evitaram. Cada detalhe é incluído não por vaidade, mas por função educacional. As crianças presentes estão absorvendo informações que um dia aplicarão em suas próprias caçadas. Essa é a Universidade Hadzabe. Não há escolas formais, livros didáticos ou provas escritas. O conhecimento é transmitido oralmente, geração após geração, em momentos exatamente como este. Uma criança que cresceu ouvindo histórias de caçadas sabe identificar pegadas antes de saber ler, porque nunca aprenderá a ler. Sabe preparar veneno antes de saber fazer conta, porque nunca precisou fazer contas. O currículo Hadzabe inclui apenas o que é essencial para sobreviver. Rastreamento, caça, coleta, fabricação de ferramentas, leitura do clima, geografia do território, comportamento animal, plantas comestíveis versus venenosas. 10h30 da noite. Música. Um dos homens mais velhos pegou seu instrumento, uma espécie de cítara improvisada feita de cabaça e cordas de tendão. O som é hipnótico, repetitivo. Outros homens batem palmas em ritmo complexo. Algumas mulheres cantam melodias que parecem mais lamento que celebração. A música Hadzabe não é alegre no sentido convencional. É profunda, meditativa. A dança acontece sem coreografia planejada. Corpos se movem ao redor do fogo, sombras projetadas nas árvores. O ritual não tem hora para terminar. Continuará até que as pessoas estejam cansadas. O conceito de horário simplesmente não se aplica. 11h45 da noite. Gudo se afasta. Ele caminha até a borda do acampamento. Deita-se sobre a pele de antílope. Acima dele, o céu explode em estrelas. Sem poluição luminosa num raio de centenas de quilômetros, a Via Láctea é visível em todo o seu esplendor. Os Hadzabe deram nomes a constelações que não coincidem com nomes gregos ou árabes. Para Godot, o céu estrelado inspira cálculos práticos. A posição de determinadas estrelas indica a época do ano. A intensidade do brilho lunar afeta a movimentação de presas noturnas. O céu é instrumento de sobrevivência antes de ser objeto de contemplação. Meia-noite. O acampamento silencia. Os fogos ainda ardem, mantidos por vigias que se revezam em turnos irregulares. Os sons noturnos da savana preenchem o vazio deixado pelas vozes humanas. Hienas gritando ao longe. Corujas caçando pequenos roedores.
O rugido ocasional de um leão marcando o território. Sons que para ouvidos urbanos seriam aterrorizantes, mas que para os Hadzabe são simplesmente a trilha sonora normal da existência. 1h30 da manhã. Alarme. O vigia detecta movimento na periferia, olhos que brilham refletindo a luz das chamas. Hienas. Provavelmente o mesmo grupo que seguiu os caçadores mais cedo. 3. Homens se levantam armados com tochas. Caminham em direção aos olhos brilhantes, gritando e agitando as chamas. As hienas recuam. Este jogo se repete noite após noite. Predadores testam defesas. Defesas respondem. Equilíbrio é mantido. 3h15 da manhã. Novo despertar. Gudo abre os olhos. 14 horas se passaram desde que matou a zebra. A carne que restou está defumada. Mas o acampamento tem 40 bocas para alimentar. A carne de uma zebra não dura uma semana. Hoje será necessário caçar novamente. Ele se levanta, pega seu arco e começa a andar. A rotina se repete. Parar de caçar significa parar de comer. Parar de comer significa morrer. A simplicidade dessa equação elimina todas as complexidades que atormentam sociedades industrializadas. 5 da manhã. Novo amanhecer. O ciclo de 24 horas se completa e recomeça imediatamente. Assim tem sido nos últimos 50.000 anos. Assim continuará, enquanto os Hadzabe existirem. Os Hadzabe não têm palavra para obrigado. Quando alguém traz carne para o acampamento, ninguém agradece porque compartilhar não é gentileza, é simplesmente o que se faz. A ideia de acumular comida enquanto o outro passa fome não faz sentido na lógica deles. Cada caçada alimenta o grupo inteiro. Cada fracasso é absorvido pelo grupo inteiro. Cientistas que estudam os Hadzabe há décadas descobriram algo perturbador. Eles trabalham em média 4 a 6 horas por dia para garantir alimentação, abrigo e tudo o que precisam. O resto do tempo, descansam, conversam, brincam com as crianças, fazem música. Não têm doenças cardíacas, não têm diabetes, não têm depressão. Dormem profundamente todas as noites. Talvez a observação mais desconfortável que os Hadzabe nos fazem não seja sobre o passado, seja sobre o presente, sobre o que ganhamos e o que perdemos quando trocamos a savana pelo escritório